Olá, bom dia. Vamos fazer aqui a habitual revisão aos índices, começando aqui pelo PSI 20 precisamente. O PSI 20, na semana passada eu tinha deixado aqui uma certa neutralidade no curto prazo, porque tinha algumas dúvidas em relação à sua progressão. Depois de termos entrado na zona de resistência, podíamos ter aqui uma penetração em alta, uma quebra deste máximo relativo e um caminhar para novos máximos, ou poderíamos ter aqui uma retração na zona de resistência, que era o cenário que na altura para o qual eu estava mais inclinado e foi aquele que acabou por verificar-se. Tivemos aqui de facto uma penetração na zona de resistência, que começava aqui nos 7.300 pontos, e nos 7.475 pontos tivemos uma inversão da tendência de curto prazo e aparentemente poderá ser uma inversão para durar mais algum tempo. Ora, o que esperar então agora do PSI 20 para o curto prazo? Na próxima semana poderemos ter aqui uma progressão, uma continuação do movimento descendente e uma aproximação a mínimos, eventualmente pelo menos até aqui aos 6.900 pontos, onde tivemos aqui o padrão de consolidação aparentemente descendente que acabou por ser quebrado em baixa. Recordo aqui, já agora vou tirar aqui o ruído, tínhamos tido aqui um movimento de consolidação triangular que acabou por ser quebrado em alta e acabou por não se considerar a continuação do movimento descendente. Foi um ótimo sinal no curto prazo e isto poderá servir de suporte a uma eventual retração da cotação. Neste momento nós temos o PSI 20 retraído, ou melhor, retido, entre uma forte resistência. Esta resistência está a ser cada vez mais proeminente. Temos aqui um novo máximo relativo inferior ao anterior. Temos já aqui uma sequência de 3 e enquanto não for quebrada em alta aqui a barreira dos 7.488 pontos, eu vou ficar negativista no curto prazo no PSI 20. Vou alterar aqui a minha tendência de curto prazo para negativa, porque de facto, após a retração, sem termos conseguido quebrar esta zona de resistência, as coisas não se avizinham fáceis para o PSI 20. Em termos de médio e longo prazo, nada a dizer. Temos agora aqui um mínimo relativo superior ao anterior. Esta é agora a referência para mim em termos de médio prazo. Enquanto os 6.680 pontos se mantiverem intactos, não há nada a temer. Se esse ponto em concreto for quebrado, pelo menos no curto e médio prazo as coisas ficam um pouco mais tremidas, mas no longo prazo a tendência de longo prazo, enquanto não tivermos aqui uma quebra desta zona de suporte, não estará de todo colocada em causa. Passamos então para o DAX. O DAX finalmente conseguiu quebrar a sua zona de resistência, transformou-se agora numa zona de suporte e já agora vou deixar aqui a indicação que eu tinha deixado no curto prazo na semana passada. Tinha sido uma indicação descendente porque eu esperava uma reação, um pullback à zona de resistência entretanto quebrada, enquanto no médio e longo prazo mantinha aqui uma seta de alguma neutralidade porque ainda não estava completamente convencido da quebra da zona de suporte. Acabou por se verificar no curto prazo uma retração do DAX. Tivemos aqui 2 dias de lateralização, 3 dias a descer, uma retração efetiva a esta zona que agora é de suporte. O DAX poderá estar aqui a afunilar no curto prazo e isso acaba por não ser muito positivo a verificar-se. Temos aqui uma linha de tendência à qual eu já tinha feito referência de curto e médio prazo, que já tem viabilidade técnica, já tem aqui 2, 3, 4 pontos de toque. Neste momento estamos no quinto ponto de toque com efetiva reação em alta. Repare-se que o corpo da vela ficou precisamente em cima da linha de tendência. Esta linha de tendência vai nos ajudar agora a perceber no curto prazo para onde é que o DAX poderá ir. Se tivermos uma reação em alta como tivemos ontem e se tivermos uma continuidade do movimento até máximos, aí eu fico definitivamente convencido de que o DAX está de boa saúde e deixo de ficar tão negativista em relação a este índice. Se porventura tivermos uma continuidade do movimento descendente, um teste aqui à zona de suporte, pelo menos há um enfraquecimento de curto prazo que poderá levar a uma recuperação em baixa da zona de suporte e a uma retração, pelo menos até aos 9.400 pontos. Ainda assim, eu tinha deixado aqui uma seta de neutralidade no médio e longo prazo. Não posso mantê-la, não posso continuar a mantê-la, porque de facto o índice está em novos máximos. Apesar da minha desconfiança, em termos técnicos, vou ter de alterar para uma seta verde, porque, enfim, tenho de me render às evidências. Um índice que está em máximos históricos, não posso estar cético em termos médio e longo prazo, pelo menos enquanto os 8.900 pontos não forem quebrados em baixa.
ou eventualmente até os 9.150, não há evidências concretas de uma força descendente no índice, por isso, para já, não vou poder manter-me neutro, tenho de me manter otimista, porque é isso que a análise técnica me diz. Em termos de curto prazo, estou um pouco menos desconfiante do que na semana passada. Vou retirar aqui a seta vermelha, porque estamos precisamente em cima da linha de tendência ascendente, mas também não vou passá-la para uma seta verde. Vou passá-la para uma seta de neutralidade, porque sinceramente não sei o que é que vai acontecer. Podemos perfeitamente ter aqui uma reação em alta na linha de tendência, ter uma continuação do movimento ascendente, mas algo me diz que pelo menos esta zona de suporte será testada. Enfim, veremos durante a próxima semana. No que diz respeito ao IBEX, nada a dizer. Continuamos com uma trajetória ascendente irrepreensível. Curto prazo, eu tinha deixado aqui na semana passada uma indicação de que a tendência continuaria a ser ascendente, mas tinha algumas dúvidas em relação à próxima semana em particular, porque poderíamos ter aqui uma lateralização, ou pelo menos uma recuperação, uma ligeira retração. Foi precisamente esse segundo cenário que aconteceu. Tivemos aqui uma pequena retração, repare-se, quase em forma de movimento consolidativo. Foram as 5 velas alinhadas de forma descendente, e agora durante a próxima semana, e se refriarmos o time frame, se colocarmos o gráfico num time frame inferior, provavelmente num gráfico de 4 horas ou mesmo horário, teremos muito provavelmente aqui um movimento consolidativo que, a ser quebrado em alta, dará continuidade a este movimento prévio. Estamos a falar de um movimento consolidativo de curto prazo. Eu nem devia sequer estar a analisá-lo com o gráfico diário, mas a termos aqui uma quebra em alta, poderemos perfeitamente ter aqui um novo rally ascendente, pelo menos de igual tamanho ao mini rally. No gráfico diário será um mini rally anterior. Isso seria um excelente sinal para o IBEX. É de todos aquele onde eu estou mais otimista, numa ótica de curto prazo, mas ainda temos aqui um potencial de subida de cerca de 5%, mas não descarto também a possibilidade de termos uma quebra em baixa desta pequena consolidação e virmos testar aqui esta linha de tendência ascendente. Ambos seriam ótimos pontos de entrada, ou a quebra em alta do movimento consolidativo, ou a retração a esta linha de tendência ascendente. De qualquer forma, eu recordo dois pormenores em particular. Em primeiro lugar, não existe um padrão de consolidação sem que haja uma efetiva ativação, ou em alta ou em baixa, deste padrão. Por outro lado, não será de todo conveniente estarmos a shortar o índice na expectativa dele descer até aqui, apesar de ser uma descida simpática, porque estamos a negociar completamente contra a tendência primária do índice, que é uma tendência ascendente. Por isso, na minha opinião, eu pessoalmente o que farei é ou entro longo no índice na quebra em alta deste padrão de consolidação, a verificar-se, ou que entro longo numa eventual retração a esta linha de tendência ascendente. Repare-se noutro pormenor muitíssimo característico dos padrões de consolidação, um volume altamente diminuto durante todo o padrão. Espero que a derrota de ontem da Espanha não faça com que os espanhóis entrem em depressão e com que desatem a vender ações espanholas, que isso seria péssimo. Bem, posto isto então, vou retirar aqui a seta de neutralidade. Apesar de o padrão ainda não estar quebrado em alta, tudo indica que quebrará a favor da tendência. Bem, se calhar até será mais prudente deixar mesmo a seta, só mesmo para recordar que a seta verde está dependente da quebra em alta do padrão de consolidação. No que diz respeito ao médio e longo prazo, nada a dizer, como é óbvio, continua tudo bem, tudo na mesma. S&P, também não há muito a dizer. Eu tinha deixado aqui uma seta de neutralidade no curto prazo na semana passada, porque esperava uma eventual reação de retração do índice após um rally ascendente. Acabou por acontecer precisamente esse cenário. No que diz respeito ao médio e longo prazo, ainda nada a dizer também. Continua o índice a fazer novos máximos, por isso não há muito a temer para já. Para a próxima semana, acredito que podemos ter aqui uma continuação deste movimento corretivo, mas volto a dizer, estamos em máximos, apesar dos máximos estarem muito esticados, não há ainda evidências de que este movimento ascendente poderá diminuir. O que eu acredito
possamos vir a ter é um cenário semelhante a este. Depois de um rally ascendente a seguir a máximos, termos um período de lateralização. Vou por isso deixar aqui a seta no curto prazo de neutralidade, porque acredito que de facto poderíamos ter aqui uma lateralização, ou mesmo a termos uma continuação da retração. Não se espera uma retração muito brusca, não há para já esse receio. Por isso vou ficar como estou em termos de S&P, curto prazo neutro, médio e longo prazo ainda otimista. Para terminar, uma análise ao Nasdaq. Na semana passada deixaram-me algumas pessoas a sugestão de começar a analisar o Nasdaq 100 e deixar de analisar o Composite, porque de facto no Nasdaq 100 é mais fácil de negociar e seria uma análise do ponto de vista mais prático, seria mais útil para quem a vê do que propriamente a análise ao Nasdaq Composite, apesar de mais correta do ponto de vista da generalização. O Nasdaq 100 reconheço que poderá ter alguma utilidade prática, maior utilidade prática. Por isso, então, vou alterar aqui a análise para o Nasdaq 100, que está, de certa forma, algo diferente do Nasdaq Composite também. Ora, à semelhança, repare-se que tivemos aqui tinha tudo para ser um movimento de consolidação descendente, um triângulo, com um ponto, 2, 3, 4. Ao quinto ponto, esperar-se uma quebra em baixa e uma continuação deste movimento descendente. Nós sabemos que quando um padrão de consolidação não quebra a partir do quinto ponto e afunila para o último terço, a probabilidade de contrariar a tendência prévia e de quebrar em alta é muito superior. E foi precisamente isto que aconteceu neste caso em concreto. Repare-se, temos o sexto ponto, sétimo ponto de toque e acabou por quebrar em alta ao oitavo ponto de toque, esgotando a tendência de consolidação associada a este movimento, e acabou por quebrar em alta o padrão, fazendo valer a sua projeção para o contexto ascendente. E repare-se, foi precisamente isso que aconteceu após a sua quebra. E a sua projeção foi atingida com uma precisão quase milimétrica. Repare-se, temos aqui a projeção que faz de resistência ao índice e que gera uma retração descendente. Neste momento, nós temos aqui o índice entre esta resistência, que gerou a reversão, e o suporte marcado pelos máximos históricos. Ora, o que é que podemos esperar então do Nasdaq a longo prazo? Para já, no que diz respeito precisamente ao longo prazo, não há nada a dizer. O Nasdaq continua, não tendo sido ativado o Head and Shoulder Stop, continua em máximos, não há nada a dizer em termos de médio e longo prazo. Enquanto este ponto em concreto não for quebrado em baixa, o Nasdaq continua extremamente positivo. No que diz respeito ao curto prazo, aí já tenho mais algumas dúvidas. Podemos ter aqui pelo menos uma lateralização à semelhança daquilo que se espera do S&P, e poderemos ter uma continuação deste movimento lateral até termos ou uma quebra em baixa desta zona de suporte ou uma quebra em alta da zona de resistência. Até lá vou-me manter no curto prazo aqui neutro, e se tivermos aqui uma consolidação, uma lateralização e uma quebra em alta deste movimento, aí sim alterarei esta seta de curto prazo para verde e ficarei otimista no Nasdaq. Para já fico expectante neste índice e, enfim, esperemos pelo que acontece durante a próxima semana. Por esta semana é tudo. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom dia.